Avalie seu aprendizado 3. Segundo Nef, capítulo 26 até Jacó 7. Esse é o objetivo aqui da aula de hoje, é te ajudar a ver como é que foi o seu crescimento durante o seu estudo. Aí, segundo Nef, capítulo 26 até agora, Jacó, capítulo 7. E como que foi esse seu crescimento, né, durante esse seu estudo? Como que você se tornou cada vez melhor um discípulo de Jesus Cristo? É isso que nós vamos querer entender aqui agora e você vai se autoavaliando, vendo como é que foi indo o seu crescimento. Tá? Vamos fazer algumas práticas aqui também hoje, que é muito bom, né? Essas práticas são bom para nos ajudar a poder lembrar, né, das coisas que aprendemos e também do que nós podemos melhorar no nosso estudo do Evangelho. Nós temos aqui uma citação do presidente Lawrence Snow. Ele viveu de 1814 até 1901. Dá para ver aí bem, né? Ele foi o quinto presidente da igreja. E ele ensinou o seguinte: olha que ensinamento muito bom, né? Ele falou: não esperem tornarem-se perfeitos de repente. Então, não espera isso. Esse foi o conselho que ele nos deu, né? Não espera, de repente, você é perfeito. Não é assim que funciona. Ele continua: se é isso o que esperam, ficarão decepcionados. Sejam um pouco melhores hoje do que foram ontem, e sejam melhores amanhã do que foram hoje. Não permitamos que tentações que talvez até certo ponto nos vençam hoje, nos vençam no ponto amanhã. Então, as tentações, né, que a gente tem hoje, não vamos permitir que elas nos vençam amanhã. É isso que ele está querendo dizer aí. Assim, sejam sempre um pouco melhores a cada dia. E não deixem que a vida passe sem que façam o bem ao próximo e a si mesmos. Então, olha só, esse final aqui eu queria enfatizar com vocês. Né? É muito importante que não só nós façamos o bem ao próximo, mas também precisamos fazer o bem a nós mesmos. A gente não pode deixar de fazer isso. E por isso, um dos maiores conselhos que o presidente Snow nos deixou aqui é isso, é aos pouquinhos a gente melhorando. Ele fala, sejam um pouco melhores hoje do que foram ontem, né? E melhores amanhã do que foram hoje. Então vamos aos pouquinhos, vamos crescendo. Por que que a gente está falando sobre isso? Bom, Neff, ele ensinou o que que a gente precisa fazer para receber a vida eterna. Até escrevi aqui algumas partes aqui. Isso está lá em 2 Nef, capítulo 31. O versículo também é o versículo 2 e o versículo 21 fala sobre isso. Fala sobre o quê? Princípios e ordenanças que são chamados de doutrina de Cristo. Então, Nef ele ensinou isso, que a gente precisa fazer algumas coisas para receber a vida eterna. E o que são essas coisas? Está aí em 2 Nef 31, versículo 2 e o versículo 21. Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui, tá? Vamos trabalhar um pouquinho isso. A doutrina de Cristo é o caminho, e não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. Isso está lá no versículo 21 de 2 Nef 31. Então é isso. Toda vez que você ouvir falar a doutrina de Cristo é o caminho. Quando você ouvir falar sobre doutrina, é o caminho, tá bom? E não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. Dá uma examinada, dá uma lida ali em 2 Nef 31, do 10 ao 12, versículos 10 ao 12, depois somente o versículo 17, e depois você vai lá no versículo 20 até o 21. E você tenta identificar ali alguns princípios e ordenanças que fazem parte da doutrina de Cristo. É essa atividade que a gente vai fazer agora, tá bom? Lembra sobre princípios? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Os princípios são ações, algumas ações que a gente pode fazer. Né? Então, por exemplo, ah, orar sempre. Então, isso é um princípio. Devemos orar sempre para não desfalecer, né? Como está escrito na Escritura. Então, devemos orar ao Pai em nome de Cristo, em nome do Filho.
mais um princípio. São ações, coisas que precisamos fazer. Tá? E ele fala agora das ordenanças. Por exemplo, o dom do Espírito Santo, se receber o dom do Espírito Santo através da imposição de mãos, ou até mesmo o batismo é uma ordenança também. Tomar o sacramento é uma ordenança. Então, tenta identificar. É isso que a gente vai fazer aqui agora, nessa primeira pergunta, tá bom? Não esquece. Como é que você responde aqui essa pergunta? Aqui na descrição desse vídeo tem um link. Você vai clicar lá e ele vai te levar para um formulário, tá bom? Nesse formulário, o que que você vai fazer? Você vai colocar os seus dados, inclusive não esqueça de colocar o e-mail do seu professor, tá? Isso é fundamental. Para que o quê? Para que essa pergunta aqui, a resposta dessa pergunta vá para o seu professor, tá? Então vai ter lá, primeira pergunta. Então pausa o vídeo, deixa aí o vídeo pausado agora, clica no link e aí vai lá e responde essa pergunta. Você consegue ir trocando as páginas aí no seu celular, né? E poder responder essa pergunta. Então, como você explicaria a doutrina de Cristo para outra pessoa usando o que Neff registrou nesses versículos? Então, vai lá no formulário, depois de colocar os seus dados ali, coloca a lição de hoje, né, que é o quê? Avalie seu aprendizado 3. Coloca lá. Depois tem a primeira pergunta, você tem a resposta da primeira pergunta. Você coloca a resposta lá. Como que você explica a doutrina de Cristo para outra pessoa? Usando o que Neff registrou nesses versículos aí. Então você vai precisar ler lá, segundo o Neff 31, do 10 ao 12, segundo o Neff 31, 17, e segundo o Neff 31, do 20 ao 21, tá bom? E depois, na mesma pergunta ali, você vai responder também. Como que você é abençoado por seguir a doutrina de Cristo? Tá bom? Então, vai lá e responde. Pode fazer a pausa no vídeo aqui para poder responder lá. Tem um estudo de caso aqui que eu separei para vocês sobre o Lucas. O Lucas, ele está se preparando para se tornar um missionário de tempo integral. Uma semana antes dele se encontrar, né, de se encontrarem, de se encontrar com o presidente da Estaca, numa entrevista, né, então uma semana antes de se encontrarem para uma entrevista, o seu presidente de Estaca enviou a seguinte mensagem. Então, antes deles irem lá para a entrevista, uma semana antes, o presidente de Estaca dele envia uma mensagem para ele, escrevendo o seguinte, tá aí, ó. Lucas, estou animado para me reunir com você. Em preparação para a nossa reunião, você poderia responder a seguinte pergunta usando o livro de Mórmon? Qual é o papel do livro de Mórmon na restauração do Evangelho de Jesus Cristo? Qual é o papel do livro de Mórmon na restauração do Evangelho de Jesus Cristo? É a pergunta que o presidente de Estaca do Lucas mandou para ele lá antes da reunião, para ele poder responder e ponderar um pouquinho sobre ela. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Para a gente entender qual que é a importância, né, do livro de Mórmon na restauração do Evangelho, para que a Igreja de Jesus Cristo voltasse para a Terra, né, e pudéssemos ter profetas, videntes e reveladores, a revelação de novo, para nos ajudar a poder seguir nesse caminho, a doutrina de Cristo. Então, existiu algo importante ali em relação ao livro de Mórmon. Por que que o livro de Mórmon é tão importante? Então, a gente vai assistir esse filme agora, tá? Esse filme vai aparecer um anjo, e o anjo ele está mostrando para o profeta Nefe as tentações do diabo nos últimos dias, né? E naqueles dias atuais também, e o perigo das pessoas deixarem de acreditar, né, em Jesus Cristo. E aí o anjo vai mostrar a Nefe o registro da Bíblia, vai mostrar a Bíblia lá, que é o registro dos judeus, ele vai falar isso lá, e depois ele vai falar do surgimento do livro de Mórmon, e qual que é a importância do livro de Mórmon para a restauração do Evangelho. Então presta bastante atenção ali do meio para o final, que vai ter a resposta ali, para que depois, né, que a gente assistir o filme, a gente responda a uma pergunta, que vai ser a segunda pergunta para responder no formulário lá. Bom, vamos lá assistir o filme agora.
Olha, que vês tu? Vejo muitas nações e reinos. Estas são as nações e os reinos dos gentios. O Espírito do Senhor se manifestará entre os gentios, e eles sairão do cativeiro atravessando as muitas águas. Sabes o significado do livro? Não sei. O livro que vês é um registro dos judeus, que contém os convênios feitos pelo Senhor com a casa de Israel. E contém também muitas das profecias dos santos profetas. E ao proceder da boca de um judeu, continha a plenitude do Evangelho do Senhor, de quem os 12 apóstolos testificam. Vês a formação daquela grande e abominável igreja, que é mais abominável que todas as outras igrejas. Elas tiraram do Evangelho do Cordeiro muitas partes que são claras e sumamente preciosas, e também muitos convênios do Senhor foram tirados. Por causa dessas coisas que foram suprimidas do Evangelho do Cordeiro, um grande número tropeça, de tal maneira que Satanás tem grande poder sobre eles. Diz o Cordeiro de Deus: serei misericordioso para com os gentios naquele dia, tanto que lhes trarei, pelo meu próprio poder, muito do meu Evangelho, que será claro e precioso. Pois eis que diz o Cordeiro: eu me manifestarei à tua semente, de modo que ela escreverá muitas coisas que lhe ensinarei, as quais serão claras e preciosas. E depois que tua semente for destruída e degenerar, caindo na incredulidade, assim como a semente de teus irmãos, eis que estas coisas serão escondidas, para serem reveladas aos gentios pelo dom e poder do Cordeiro. Estes últimos registros que viste entre os gentios confirmarão a verdade dos primeiros, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro, e divulgarão as coisas claras e preciosas que deles foram suprimidas, e mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai Eterno e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a Ele, pois do contrário, não poderão ser salvos. Pois vem um tempo, diz o Cordeiro de Deus, em que farei uma obra grande e maravilhosa entre os filhos dos homens, uma obra que será eterna. A Igreja do Cordeiro de Deus. Seu número é pequeno. O poder do Cordeiro de Deus desce sobre o povo do convênio do Senhor, que está disperso sobre toda a face da terra, e armado com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Bom, agora que você já assistiu o filme, você vai responder a segunda pergunta. Lembra? Vai lá no formulário, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você vai clicar lá no link, vai abrir de novo, né, o formulário. Na verdade, você pode deixar ele aberto ali, o formulário para você, tá bom? E aí você vai lá na segunda pergunta. Então, tá aberto aí já, né? Lembra? Você respondeu a primeira. Agora vai ali na segunda pergunta e responde. O que Lucas poderia compartilhar sobre por que o livro de Mórmon foi e é importante para a restauração do Evangelho de Jesus Cristo? Então escreve aí. Lembra, você viu algumas coisas ali no filme. Escreve ali o que Lucas poderia dizer ali para o presente destaca dele. Então, o que você, por exemplo, aprendeu aí agora sobre o livro de Mórmon e a importância do livro de Mórmon na restauração do Evangelho de Jesus Cristo? Escreve aí, vai ser a resposta que o Lucas poderia dar para o presidente de estaca dele lá. Tá bom? Bom,
Em segundo Nef, no capítulo 28, do versículo 20 ao 22, então são esses versículos aí, o 20, 21 e 22, são 3 versículos. Também Nef ensina algo aí, tá? Nef ele ensinou sobre as estratégias que o inimigo ele usa para afastar as pessoas de Deus nesses últimos dias. Tá? Isso inclui levar as pessoas, né, incitar elas a se irarem contra o que é bom, a se com raiva do que é bom hoje em dia, tá bom? Pacificar e acalentá-las, né? Ou seja, deixar elas tranquilas, deixar as pessoas tranquilas para a segurança carnal, para os desejos carnais, né? Por exemplo, é, algumas pessoas elas querem satisfazer muito os seus próprios desejos, seus desejos carnais, as coisas materiais, né? Quer ficar só voltado a isso, esquecendo-se das coisas espirituais. Né? Outra coisa que ele faz é dizer a elas que não há inferno nem diabo, não existe tentação do mal lá, não existe nada. Né? Então ele tenta enganar as pessoas fazendo isso. E aqui está escrito assim, como parte de seu estudo da lição, de segundo Nef 28, do 1 ao 26, então, lá atrás, tá bom? Antes da gente chegar aqui nessa avaliação, né, de aprendizado 3, para a gente poder ver como é que foi, né, nosso estudo até aqui, teve um momento que você fez lá um plano, eu acho que você criou um plano lá, tá bom? Para o quê? Pra criar um plano para se proteger de Satanás, das táticas dele lá. Então, se você já fez o plano, dá uma relê lá, dá uma revisada nesse plano, tá bom? Que você fez, né, que você escreveu lá no seu diário de estudo, ou até mesmo num papel separado, tá bom? Então, se você não fez, não tem problema, você vai criar um plano aqui hoje, tá? Algo simples, tá? Não é para escrever uma carta gigante, nada disso. Você vai fazer algo bem simples, tudo bem? Antes, eu vou pegar algumas ideias aqui do Elder Lawrence. Elder Larry R. Lawrence, ele é dos 70, né? E na Liahona de 2017, os artigos digitais da Liahona de 2017, ele fez um artigo, né? Colocou lá uma, uma citação dele, né? Algumas ideias que ele tem sobre quatro. Então ele explica lá quais são as quatro das melhores estratégias de Satanás. Que na verdade não é que é melhor porque ele é o melhor de tudo aí, não é isso, né? De fazer, né, e nos enganar, não é isso. É que ele utiliza essas melhores táticas dele, né, para poder fazer a gente cair nas tentações. E aí ele fala quais são as melhores estratégias que Satanás usa com a gente e como que a gente resiste a elas. A gente até falou um pouquinho sobre algumas delas aqui, ó. Afastar as pessoas, né, do evangelho, a elas irarem, se ficar brava, né, contra o que é bom. Ele fala, não, fica tranquilo, né, não tem problema fazer isso aqui, tá? Então, essas são algumas táticas que ele usa. E o Elder Lawrence vai mostrar aqui algumas coisas, tá? Vamos lá para a primeira. A primeira é a tentação, tá bom? Que ele diz aí, é uma tática dele. Satanás incita-nos a ceder a impulsos que viciam e a nutrir o egoísmo e a ganância. É pensar em si mesmo, né? Você está sempre pensando em si mesmo, você não está nem aí para o próximo. Ele quer que você fique cada vez mais assim. Que você não fica se preocupando com o próximo, preocupa só com o que você quer, né? É uma tentação isso. E como podemos resistir a essa tentação direta? É uma pergunta que a Dolores faz. E aí, é muito legal, porque ele cita aqui eu digo de dois métodos, né, que o Salvador utilizava para isso. Então, Jesus usava uma técnica defensiva de 2 passos para esse tipo de coisa. Primeiro, ele ordenava a Satanás que se retirasse. Falava, sai daqui, né? Depois, ele citava as Escrituras. Então, é uma tática muito boa aí, né, do Salvador, contra essas táticas de Satanás. Você tem o direito de dizer a Satanás que vai embora quando se depararem com uma tentação. Tá? É seu direito isso. Há grande poder em memorizar as Escrituras. Como fez Jesus, você pode memorizar para poder citar as Escrituras depois. O poder das Escrituras não apenas intimida, né, o inimigo, mas também traz o espírito para o seu coração. Então, esse é o primeiro ponto aqui que ele coloca. Um outro, agora o segundo, mentiras e enganos. Isso é uma outra tática
do inimigo para nos enganar, né? Para nos fazer coisas, para nos incitar a fazer coisas erradas, né? Então, o diabo é chamado de o grande enganador. Ele tenta imitar todo o princípio verdadeiro que o Senhor apresenta. Ele tenta imitar, simples assim. Tenta imitar lá. Embora Satanás vá lhes contar mentiras, aí vem aqui, ó, a tática que você pode usar, uma coisa boa, né? Para você vencer isso aqui. Vocês podem contar com o Espírito que lhes dirá a verdade. Você pode orar ao Pai Celestial para que ele te dê a porção do Espírito Santo para te mostrar claramente a verdade sobre aquilo. De repente, tá parecendo, né, mais ou menos uma verdade, está com dúvida. Então, o Senhor pode te dar ali a resposta através do Espírito Santo. É por isso que o dom do Espírito Santo é tão essencial, o Elder Lawrence coloca ali. Tá? Um terceiro ponto é isso aqui, a contenda, né? Satanás é o pai da discórdia. Ele se deleita em ver as pessoas boas brigando umas com as outras, né? E aí, quando acontecer isso, quando ele começar a te levar para isso, né? Esse tipo de tática que ele usa contra as pessoas, os filhos de Deus, o que que você faz quando ele usar essa tática com você? Quando houver contenda no lar ou no local de trabalho, o que que você faz? Para imediatamente o que estiver fazendo e procure fazer as pazes, procure ficar de bem com a pessoa. Não importa quem começou. Olha, desculpa, vamos começar tudo de novo aqui. Eu não queria estar discutindo com você. Tenta ser forte nisso, tá? E aí, o quarto e último item que ele coloca, ele fala que Satanás ele usa eficazmente a ferramenta contra a maioria dos santos fiéis, quando tudo mais falha. Então, às vezes, tudo dá ruim, e aí ele dá essa tentação aqui, essa tática, ele usa a tática do desânimo. Então, o presidente Benson, Ezra Taft Benson, ele viveu de 1899 até 1994, tá aí, né? Ele deu sugestões de como lutar contra o desânimo. Porque às vezes quando tudo falha, tudo ali está dando, né, errado, aí você fica um pouco desanimado, parece que nada vai dar certo. Ele ensinou algumas sugestões, né? Deu algumas sugestões de como vencer isso. Elas incluem servir ao próximo, então é uma sugestão que o presidente Benson ele deu para a gente. Vai servir, serve o próximo. Trabalhar arduamente e evitar a ociosidade. Então, trabalhe com alguma coisa, mas não fica ocioso, não fica sem fazer nada. É muito perigoso isso, tá bom? Pode te dar mais desânimo ainda. Ter bons hábitos de saúde, né? Comer coisas boas, tomar bastante água, de repente, fazer exercícios físicos. Né? É isso, uma coisa que ajuda a vencer o desânimo. Pedir uma bênção do sacerdócio, olha que legal, né? Uma dica muito boa do presidente Benson. Ouvir uma música inspiradora, você fica feliz de ouvir aquela música, uma música que você gosta, com letras boas. Contar as bênçãos e traçar metas. Faz uma meta, fala, eu vou conseguir, eu vou vencer isso. E ele fala, e acima de tudo, conforme ensina as Escrituras, devemos orar sempre para podermos vencer o inimigo. Está lá em Doutrina e Convênios, capítulo 10, versículo 5. Então é isso, gente. Depois que você pode revisar aqui, pode voltar um pouco o vídeo para ver essas táticas e o que que a gente pode usar contra essas táticas do inimigo, tá bom? Assim que você pegar algumas dicas aí, vem para a terceira pergunta, vai lá no formulário, tá bom? E responde lá. Você já está com ele aberto aí, né? Tem lá, terceira pergunta, aí coloca a resposta. Primeira coisa que você vai colocar lá é que se você ainda não fez, você vai escrever um plano muito simples para se proteger dessas táticas de Satanás. Por exemplo, quando vier um pensamento ruim na minha mente, eu vou ouvir um hino, vou cantar um hino, por exemplo. Vou memorizar uma escritura para quando alguém tentar brigar comigo, enfim. Faz um plano bem simples lá. Se você já fez, aí você só replica ele aqui. Repete ele, escreve de novo aí. Tá bom? Eu sei que você já escreveu talvez na aula lá atrás, né? Mas escreve aqui, tá bom? Depois que você escrever seu plano, que é simples, tá? Lembra? É uma coisa muito simples. Responde essa pergunta aí, ó. De que maneira esse plano pode ajudar você a receber a proteção do Salvador contra as táticas de Satanás? Tá? Responde aí no formulário. Se caso você perdeu a página lá, clica no link que está na descrição do vídeo, tá? E vai dar tudo certo. Quero encerrar aqui com o meu testemunho. Primeiramente, agradecendo por você assistir essa aula. Eu sei que ao responder essas três perguntas que nós tivemos aqui durante essa aula,
você vai poder se sentir mais próximo do Salvador. O Salvador, ele é o único que é capaz de nos proteger contra o inimigo. Quando a gente precisar de ajuda, nós podemos orar ao Pai, em nome de Jesus Cristo, para nos ajudar a vencer todo e qualquer mal, toda e qualquer tentação. A gente vai ser tentado, não tem como, não tem escapatória. Mas cair na tentação é outra situação. A gente não precisa cair, né? E o único que pode nos ajudar a não cair nas tentações é o Salvador Jesus Cristo. Eu sei que ele vive, ele não só ficou ali na cruz e morreu, mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele pôde vencer a morte e nos ajudar a vencer também as nossas tentações materiais aqui desse corpo físico. E além disso, ele pôde pagar por nossos pecados. Ele sacrificou, ele suou sangue por todos os seus poros, de tanta dor que ele passou ali naquele momento agonizante, onde ele pagou por nossos pecados e tomou sobre si todas as nossas dores, né? Então, eu sei que por causa disso, ele pode nos ajudar. Eu sei que tem pessoas boas na nossa vida que também nos ajudam, mas em momentos como esses, que são bem difíceis, somente ele vai nos ajudar. E eu sei disso, eu não tenho dúvida. Em nome de Jesus Cristo, amém.